Tem fases da vida que, se você olhar apenas com os olhos naturais, parecem desgaste, parece cansaço, parece confusão, parece que você está dando passos, mas não está saindo do lugar. Parece que algo dentro de você está sendo pressionado o tempo inteiro. Mas hoje eu quero te convidar a enxergar além. A palavra diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos, a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha que verdade poderosa. Existe uma diferença entre o que está acontecendo por fora e o que está fazendo, o que Deus está fazendo por dentro, porque nem todo desgaste é perda, e nem todo cansaço é fracasso, e nem toda fase difícil é retrocesso. Às vezes o que você está chamando de desgaste é Deus te preparando, e às vezes o que você está chamando de atraso é Deus alinhando. Às vezes, o que você está chamando de confusão é Deus reorganizando a sua vida por dentro. Só que esse processo não é confortável. Esse processo, ele é porque assim, quando Deus, ele não trabalha só no externo, ele trabalha na raiz, ele trabalha na mentalidade, ele trabalha nas emoções, ele trabalha na forma como você enxerga a vida, ele trabalha na forma como você reage às situações. E é por isso que muitas vezes, antes de algo novo começar fora, Deus começa uma transformação dentro. E essa transformação exige algo de você: visão, porque quem não desenvolve visão desanima no processo. Quem olha só para fora se perde, e quem olha só para o que ainda não aconteceu desiste antes da hora. Mas quem desenvolve visão espiritual permanece. E quando eu falo de visão, eu lembro muito da águia. A águia, ela não foge da tempestade, ela sobe. Enquanto outros pássaros se escondem, a águia usa o vento contrário para ir mais alto. E isso é exatamente o que Deus espera de você nesse momento. Não que você negue o que está acontecendo, mas que você aprenda a usar isso como impulso. Talvez hoje você esteja passando por uma fase de ajustes, né? Talvez assim uma fase em que algumas coisas já não fazem mais sentido. Uma fase em que alguns ambientes já não combinam mais com você. Uma fase em que algumas pessoas já não caminham mais na mesma direção. E isso pode doer, mas isso também é crescimento, porque amadurecer é isso, é olhar para a sua vida e perceber que você precisa recalcular a rota. E recalcular a rota não é fracasso, recalcular a rota é maturidade. É quando você começa a olhar para a sua vida com responsabilidade. Você começa a avaliar a sua saúde, você começa a avaliar seus relacionamentos, você começa a avaliar sua vida espiritual, você começa a avaliar suas decisões financeiras e você começa a avaliar seus hábitos. E você percebe que não dá mais para viver no automático, porque viver no automático é perigoso. E viver no automático te afasta do propósito. Então, viver no automático te desconecta de quem você está se tornando. E muitas pessoas estão cansadas, não porque estão fazendo demais, mas porque estão vivendo desalinhadas, estão vivendo sem direção, estão vivendo sem consciência, e isso desgasta. Mas quando você começa a se alinhar, mesmo que o processo seja desafiador, você começa a sentir força de novo. Porque existe algo muito importante que você precisa entender hoje. Deus não está te desgastando, Deus está te renovando. Só que a renovação acontece de dentro para fora. Primeiro, ele muda sua forma de pensar. Depois, ele muda sua forma de sentir. Depois, ele muda sua forma de decidir. E então, sua vida começa a mudar. E isso exige posicionamento. Você precisa, decidir não permanecer no mesmo lugar.
Mas você precisa também decidir crescer, você precisa decidir amadurecer, você precisa decidir se comprometer com o processo, porque não existe transformação sem decisão e não existe nova vida com velhos padrões. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um outro nível de consciência, um nível onde você para de reagir e começa a construir, um nível onde você para de se vitimizar e começa a assumir direção, um nível onde você para de viver de qualquer forma e começa a viver com propósito. E isso muda tudo, porque as escolhas que você faz hoje estão construindo a vida que você vai viver amanhã. E se você quer uma vida diferente, você precisa começar a plantar diferente. Se você quer paz, precisa mudar hábitos. Se você quer crescimento, você precisa mudar decisões. E se você quer propósito, precisa mudar postura. E tudo isso faz parte da renovação. Da renovação, né? Porque renovação não é só sentimento, renovação é prática. E renovação é decisão diária. Renovação é escolher todos os dias viver de forma mais alinhada, mesmo quando não é fácil. E mesmo quando não dá, mesmo quando, né, não dá vontade de voltar atrás, porque isso vai poder acontecer mesmo quando o processo parece lento, porque existe, né, algo sendo construído dentro de você. Isso vai aparecer na sua mentalidade, vai aparecer nas suas escolhas, vai aparecer nos seus relacionamentos, vai aparecer na sua vida, tá? E por isso você não pode desanimar agora. Você não está atrasado, atrasada. Você não está perdido, perdida. Você está em processo. E processo não é lugar de desistir. Processo é lugar de permanecer. Agora eu quero te fazer um convite. Se você sente que está vivendo uma fase de transição, se você sente que precisa de mais direção, se você sente que precisa fortalecer sua vida emocional, espiritual e a sua identidade, você não precisa passar por isso sozinho, sozinha. A Academia Alma Guerreira foi criada exatamente para te ajudar nesse processo. E é um ambiente onde você vai desenvolver maturidade emocional, fortalecer sua espiritualidade, construir uma vida com mais clareza, direção e propósito. E além disso, você também pode dar um passo ainda mais profundo com o livro físico, que é o Quarto de Guerra. Esse livro é um guia prático de posicionamento espiritual, onde você vai aprender a desenvolver disciplina, autoridade espiritual e alinhamento com Deus no seu dia a dia. Então, o link para acessar, né, está aqui na descrição, todos os links. Se você sente, né, que este é o teu momento, comece a se posicionar, comece, não adie mais o seu processo. E antes de encerrar, eu quero que você escreva aqui nos comentários, tá? Escreva, eu aceito viver a minha renovação. Porque enquanto você declara isso, você está tomando uma decisão. E toda transformação começa com uma decisão. Nunca esqueça, Deus não terminou o que ele começou em você. Existe uma porção nova sendo liberada, existe um novo nível de visão, existe um novo ciclo começando, mas você precisa escolher enxergar além.